Galera, vocês devem ter notado, a não ser que vocês vivam em alguma caverna, que o preço da gasolina está cada vez mais alto. Porém, esse valor não é um valor que apenas o governo pode controlar. Existem vários fatores que formam essa equação. Claro que o governo pode tomar algumas medidas que façam com que o preço não suba tanto, não exagere. Inclusive, no final do vídeo eu vou falar uma das medidas que o governo está tomando atualmente. Mas, querendo ou não, o fato é o seguinte, existem diversas coisas que fazem com que o preço da gasolina esteja tão caro. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar quais são esses fatores, o que está fazendo a gasolina subir e o que a gente pode fazer para melhorar isso. Fala galera, tudo certo? Meu nome é Guilherme Viana, apresentador e fundador do canal Negociando, e a pergunta de hoje é a seguinte: o que tu acha que a gente tem que fazer para melhorar o preço da gasolina? E é sobre isso que a gente vai falar hoje no vídeo. Bem, para a gente entender de onde que vem esse preço da gasolina, primeiro nós temos que entender de onde vem esse valor. E para entender de onde vem esse valor, primeiro nós temos que entender o que é gasolina. Não deve ser surpresa para vocês saber que a gasolina é um dos vários derivados do petróleo, assim como diesel, querosene, plástico, e hoje em dia tudo é feito de plástico. A gente vai pegar aqui, por exemplo, caixinha da lapela, plástico. Vai pegar embalagem de comida, plástico. Tudo é feito de plástico hoje em dia. E isso torna o petróleo uma das commodities mais valiosas do mundo. Bem, commodity é um produto global produzido em alta escala, cujo preço é determinado pelo mercado internacional. E ele também é usado nas primeiras etapas de um processo produtivo. Existem 4 tipos de commodity: as financeiras, como os índices, tipo o Ibovespa, as minerais, como o ferro, as agrícolas, como milho, e as energéticas, né, que são recursos de energia, que é o caso da gasolina, etanol e etc. Então agora para comigo e pensa, quantos carros estão em circulação nesse momento agora em que tu está vendo esse vídeo? Pô, são muitos carros. E quase todos estão usando gasolina, alguns ainda agora são elétricos, mas a maioria está usando gasolina, então é muita gasolina sendo usada. E isso que a gente só está pegando o meio de transporte, porque a indústria também usa gasolina, seja para aquecer as máquinas, para usar, é uma fonte energética. Então tem muita gasolina sendo usada no mundo nesse instante que tu está vendo esse vídeo. E a gente está usando apenas um dos derivados do petróleo. Ou seja, o petróleo ele é mega importante hoje em dia para tudo, principalmente para a economia. Tanto que qualquer desequilíbrio que haja entre a oferta e a demanda do petróleo causa um impacto absurdo na economia global. Agora imagina que tu é dono de uma fábrica de erva mate. Tu precisa de uma embalagem para colocar tua erva mate em algum lugar, certo? Pois bem, se o preço do petróleo subir, o custo que tu gasta para criar a embalagem vai subir também, porque ela é feita de plástico, muito provavelmente. Então, logo, só com o preço do petróleo subindo, a erva mate fica mais caro. Logo, tu vai ter duas opções. Ou tu abre mão do lucro, ou tu vai ter que aumentar os preços para manter a empresa funcionando, certo? E é a mesma coisa com a gasolina. Quando o preço do petróleo aumenta, o custo da gasolina aumenta. Então, o dono do posto ele tem que aumentar o preço que ele vai vender para poder manter o seu lucro. Mas se tem um negócio que não custa nada, é esse teu like. Pô, galera, estamos fazendo um vídeo aqui com conteúdo maneiro e tu ainda não deu esse like, nem te inscreveu no canal. Ô, sacanagem, hein? Vamos lá, se inscrever. Mas agora, o que faz ter mais ou menos petróleo circulando? A resposta é a capacidade de extração ou a quantidade extraída, porque elas podem extrair menos do que a capacidade, se elas quiserem. Existe uma organização criada em 1960 chamada OPEP. Essa organização é formada por 13 países que exportam petróleo para todo mundo. Entre esses países, um deles é a Arábia Saudita, que fornece 11% de todos os barris de petróleo fornecidos para o mundo inteiro. O que acontece é que se a Arábia Saudita quiser, eles podem extrair menos petróleo para que assim a oferta diminua e o preço suba. Então, só para ver o aumento nos preços, eles podem extrair menos petróleo se eles quiserem. Inclusive, isso já aconteceu. Quando começou a pandemia, o preço do barril de petróleo despencou. Por quê? Com a economia indo no ritmo mais lento, as pessoas começaram a usar menos gasolina, menos petróleo, começaram a fabricar menos, a demanda caiu. Porque, menos pessoas circulando de carro, menos plástico sendo feito, tudo foi diminuindo, o ritmo da economia foi diminuindo.
isso fez com que o preço do petróleo caísse. Então o que essas petrolíferas fizeram? Eles começaram a diminuir a oferta, eles começaram a extrair menos petróleo. Isso fez com que o preço do petróleo voltasse a subir. O problema é que conforme a pandemia foi passando, a vida e a economia voltaram ao normal. A economia voltou ao ritmo normal de antes. E para isso é necessário que haja gasolina nos postos, gasolina para as fábricas, é necessário que haja petróleo, já que a demanda ela vai voltar, ela está crescendo. Então, se a oferta não acompanhar, os preços vão disparar. Tá, mas então é só eles aumentarem a oferta que fica tudo ok, certo? Não! Pois então, não. As petrolíferas não estão conseguindo extrair petróleo no mesmo ritmo em que a demanda cresce, fazendo com que os preços subam. Ok, Gui, mas eles não estão conseguindo extrair mesmo? Ou eles estão fazendo corpo mole? Bem, na real, não tem como saber. Isso que eu fiz, na real, foi uma suposição para tu entender melhor por que o preço continua subindo. Porque eles ainda não estão ofertando como deveriam. A oferta não está acompanhando o crescimento da demanda. Até porque é bem provável que os países da OPEP podem estar fazendo mesmo esse corpo mole aí para deixar os preços lá em cima. Inclusive, há pouco teve uma briga entre Rússia e Arábia Saudita, em que a Rússia não quis diminuir a sua produção para aumentar os preços. Então, a Arábia Saudita pistola decidiu que ia vender os seus barris de petróleo 20% mais baratos do que a Rússia, só por birra mesmo. E falando nela, é claro, não dá para deixar de fora a guerra. Claro que a guerra está afetando o preço da gasolina, já que a Rússia é a terceira maior produtora de petróleo no mundo, atrás só da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. E com todas as sanções que o Putin está recebendo, é claro que a Rússia está produzindo menos petróleo. Então são menos barris de petróleo circulando pelo mundo, o que faz com que o preço suba. Mas essa volatilidade do preço do petróleo é apenas um dos diversos motivos do porquê a gasolina ainda está muito alta. Então vamos fazer o caminho percorrido por esse produto para a gente entender melhor. Primeiro, o petróleo ele é extraído e é vendido por todo mundo em barris. Normalmente os compradores são as refinarias. Elas pegam esse produto bruto e transformam nos derivados que a gente falou antes, como a gasolina, o querosene, diesel, todos esses produtos, inclusive o plástico, né? Todos esses produtos são feitos na refinaria. Mas, como estamos falando de gasolina, vamos seguir pela gasolina. Depois que é feita a gasolina, ela é vendida para as distribuidoras, que revendem essa gasolina para os pontos de varejo, que são os postos. Ou seja, é uma logística enorme e cada etapa possui custos. E a alteração dos custos de uma etapa altera também, influencia nas seguintes. O problema de toda essa logística é que, principalmente no caso da gasolina, a alteração maior é feita normalmente na primeira etapa. Então, todas as etapas sofrem com alteração de custos. Outro fator é o câmbio. Como dito antes, o preço de uma commodity é definido pelo mercado internacional. E no caso, a moeda é o dólar. Então, quanto mais fraca uma moeda for em relação ao dólar, mais caro fica a gasolina. Então, quanto mais o real desvaloriza, mais caro vai ficando a gasolina. E o último motivo que eu vou citar aqui são os impostos. 39,4% do preço da gasolina são impostos, sendo desses 39,4%, 27,8% são o ICMS, que é o imposto estadual. E os outros 11,6% são os PIS/COFINS. Só que esses impostos eles não aumentaram nos últimos anos, então não tem como culpar eles pelo aumento da gasolina. Ou seja, o aumento do combustível não tem culpa dos impostos, mas eles mostram pra gente o porquê que o combustível é naturalmente caro no Brasil, porque quase 40% dele é imposto. Atualmente, enquanto eu tô gravando esse vídeo, o governo protocolou uma PEC que pretende zerar o ICMS da gasolina, o que vai fazer com que o preço diminua naturalmente. Mas, como a gente viu aqui, os verdadeiros problemas do aumento da gasolina são a desvalorização da moeda e a alta demanda internacional pelo petróleo. O problema de zerar o ICMS é que estima-se que o impacto que os estados vão sofrer seja de 100 bilhões de reais. Ou seja, no final das contas, o governo só está adiando o problema para depois das eleições, já que com essa renúncia fiscal, o preço vai voltar a aumentar depois. Mas me conta aí o que tu acha dessa história de zerar o ICMS. E tu sabia de toda essa logística que leva a gasolina até os postos? E também que existem vários fatores, além dos impostos, que fazem com que o preço da gasolina esteja tão alto? Comenta aí, eu quero saber. Valeu, até a próxima!